Bom dia, povo de Deus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de quarta-feira, 6 de maio. Vamos gravar, meus queridos, vamos estudar. Vamos parar só de ler a palavra de Deus. Vamos tentar memorizar textos delas em nossa mente, porque a gente vai precisar. Para de ser um crente só ouvinte da palavra, mas começa a ser um crente praticante. Estuda, leia e grava em seu coração a palavra de Deus, pois você vai precisar. Então, na parte de quarta-feira, 6 de maio, a gente vai aprender algo bem importante. Por exemplo, a gente já nasceu com a natureza pecaminosa e caída. Isso a gente já trouxe desde o ventre da mãe, pois a gente nascemos em pecado, a nossa mãe nos concebeu em pecado e essa natureza já vem enraizada dentro da gente. E quando a gente entra em confronto com a Bíblia, automaticamente a Bíblia tem que vencer, porque são as coisas lá do alto que estão registradas nela. E precisamos destruir essa natureza pecaminosa, nos revestindo da armadura de Deus, estudando a palavra dele, gravando em nossa mente e no nosso coração. Colossenses capítulo 3, verso 2, dá um conselho muito importante. Pensai nas coisas lá do alto. Mas você pode estar se perguntando, como é que eu posso pensar nas coisas lá do alto? Simples. Esse livro aqui, ele relatou sobre as coisas lá do alto, sobre a nova terra, como a gente deve se portar aqui diante desse planeta, diante desse mundo. A gente tem que gravar em nosso coração essa palavra para podermos nos defender e podermos nos moldar à imagem e semelhança de Cristo através da palavra dele. Bem, hoje a gente vai analisar dois textos muito importantes, João capítulo 9, verso 39 ao 41. É a história do cego de nascença e a gente vai ler aqui agora algo muito importante. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem, vejam, os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus disse que a missão dele, ele disse aí, eu vim a esse mundo para aqueles que não veem, vejam, e os que vejam, não vejam. A gente vai explicar mais para frente isso aí. Agora, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Responderam Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Esse contexto aqui é muito importante a gente analisar, porque quando Jesus fala que veio para que aqueles cegos não vissem e os que não veem vejam, os fariseus ali, eles sabiam como era a mensagem, eles sabiam como era a palavra de Deus. E para eles só estavam vendo. Mas Jesus, quando ele veio explicar as palavras para as pessoas comuns que estavam ali. Veio tirar a palavra do pergaminho e andar nas ruas com essa palavra, anunciando para o povo as mensagens de Deus. Então, aqueles que não estavam vendo a mensagem, agora através de Jesus, eles viam a palavra de Deus viva, andando ali pelo meio deles e transmitindo a esperança e amor, coisa que os fariseus deveriam fazer. E nesse contexto aqui, tem algo de interessante no verso 21 do capítulo 9 de João. Verso 21 diz assim: mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele idade tem. Falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Ou seja, aquele cego de nascença, ele foi curado por Jesus e os fariseus questionaram quem foi que fez aquilo. Chamou os pais do cego e começaram também a questionar. Provavelmente os pais ali trabalhavam ali em acesso no templo, porque eles não iam ter acesso ao templo se eles confessassem que foi Jesus que perdoou ali, ou que perdoou e curou aquele cego de nascença. E eles negaram ali, disse, não, pergunta a ele deve dizer, pergunta a idade que tem, ele vai esclarecer perfeitamente sobre isso. Ou seja, os fariseus com certeza sabiam, eles já sabiam que tinha sido Jesus, eles só queriam ali questionar. Agora a gente vai analisar uma coisa muito importante. A pergunta diz: o que impediu que essas pessoas aceitassem a verdade da mensagem bíblica? No capítulo 12 de João e no verso 42 e 43, que é outro texto que a gente vai analisar também, é muito importante a gente ver aqui alguns detalhes. Olha só: contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele,
mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Em todos esses contextos, muitas pessoas do tempo de Jesus, eles não aceitaram a mensagem da palavra de Deus com vergonha, medo de rejeição, medo de ataque, medo do ridículo, de ser ridicularizado no meio do povo. Então eles tinham um pouco medo de receio. A Bíblia falou que muitos creram, mas muitos ali não seguiram com medo de ser expulsos da sinagoga, de não poder mais entrar no templo ali. Então muitos não seguiram Jesus com medo. Agora, tem outros também que eles não seguiram porque eles estavam apegados à tradição ali que foram impostas pelos fariseus e pela liderança que estava ali no momento. Eles se apegaram tanto a essa tradição que não quiseram seguir as verdades contidas na Bíblia. Agora, uma pessoa orgulhosa se exalta acima de Deus e de sua palavra. Isso ocorre porque o orgulho leva o intérprete a enfatizar excessivamente a razão humana como árbitro final da verdade, mesmo as verdades encontradas na Bíblia. Isso é um perigo. A pessoa orgulhosa, ela se depara com as verdades da Bíblia, mas ali ela em vez de se agarrar às verdades da Bíblia, ela começa agora a aceitar somente o que a cultura impõe, o que aquilo foi ensinado para ela. A gente sabe que nós nascemos no erro, aprendemos coisas muitas erradas que não estavam de acordo com a palavra, e muitas pessoas, quando se deparam com a verdade, elas têm medo de sair desse erro. Por quê? Porque pode ser criticado pelo seu pai, pode ser criticado pela sua mãe, ou até mesmo pela liderança da sua igreja. Eu que participo de Caleb, é o terceiro Caleb que eu vou como mensageiro ali, como palestrante. Eu vejo pessoas que falam para mim dessa forma, que tem medo de seguir a verdade, porque tem medo de ser expulso da sua igreja, tem medo de que seus pais rejeitem. E eu vejo muitas crianças lá que choram. Inclusive tem um jovem de Jardim Seridó chamado Moisés, que o desejo dele era imenso de aceitar a palavra de Deus, mas automaticamente seus pais não deixaram que ele seguisse essa mensagem de estar com Cristo. Mas a gente tem que analisar o seguinte: o nosso orgulho tem que ser rebaixado diante das verdades de Deus, deixar que as verdades de Deus se exalte e o nosso orgulho seja rebaixado e possamos seguir a mensagem de Deus. Aí, o mais importante não é o líder da sua igreja, não. O mais importante não é a cultura que foi imposta sobre a sua vida, não. O mais importante é as palavras de Deus que tem que prevalecer sobre a sua vida. Olha, o orgulho, o engano próprio e a dúvida levam a uma atitude de afastamento em relação a Deus e à Bíblia, que certamente levará à desobediência. Isso é a indisposição de obedecer à vontade revelada de Deus. Então a gente temos que ter muito cuidado com o orgulho. O orgulho foi que expulsou um anjo do céu. Por querer ser mais sábio, mais inteligente do que o Criador, ele foi expulso do céu. E não devemos permitir que esse orgulho também tome conta da nossa mente. Que possamos, sim, muitas culturas, elas comprovam a existência da palavra, mas elas não têm que sobrepor, estar acima da palavra de Deus. Que você possa, nessa manhã, entender que Deus tem um chamado para você. Sai dela, povo meu. Devemos esquecer o nosso orgulho, sair do erro e entrar na verdade que é a palavra de Deus. Se você se deparou com alguma verdade da Bíblia, lembra de uma coisa: Deus é mais importante. Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Oremos conosco agora. Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem. Quão maravilhoso, Senhor, é ouvir a Tua voz pela manhã. Quão maravilhoso é estudar a Tua palavra e entender as verdades contidas nela. Senhor, que o Teu Santo e Bom Espírito possa nos encher para que possamos entender e aceitar essa verdade acima de qualquer cultura, acima de qualquer razão, que possamos exaltar a palavra do Senhor. Fica conosco no nome de Jesus. Amém e glória a Deus.